Conversa de bastidor, com Bernardo Melo Franco. E aí, Bernardo? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, Bernardo. O Bernardo, o Centrão estava todo animado lá depois da queda da queda do Jorge Messias, né, que não foi aprovado para o Supremo Tribunal Federal, e hoje o Ciro Nogueira acorda com uma operação de busca e apreensão na casa dele, né? Pois é, Sardenberg, e uma coisa, o escândalo Master, ajuda a explicar a outra, que é a rejeição do Jorge Messias no Senado. Mas vamos por partes. Acho que para contextualizar o nosso ouvinte, é importante dizer o seguinte: o Congresso Nacional ele tem a bancada da Bíblia, tem a bancada do boi, tem a bancada da bala, já teve a bancada da bola, e agora vai ficando cada vez mais claro que teve também a bancada do Master. Tinha uma bancada de deputados e senadores a serviço do projeto econômico do Daniel Vorcaro. E talvez o líder da bancada do Master, ao que tudo indica, e as investigações vão confirmando, fosse o senador Ciro Nogueira. Não é surpresa para ninguém essa operação, porque o Ciro Nogueira já vinha sendo citado desde o início desse escândalo. Houve lá aquela mensagem em que o Vorcaro se refere a ele como amigo da vida, e houve também um fato público notório no Congresso Nacional, que foi a apresentação de uma emenda pelo senador Ciro Nogueira, que beneficiava diretamente o Banco Master. Era aquela famosa emenda que aumentava o limite a ser pago pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, para aplicações que ficassem sem fundos. Ele propunha aumentar isso de R$250 mil para R$1 milhão. A gente sabe que a estratégia de capitalização, de captação do Banco Master era de oferecer uma remuneração muito acima do mercado, nos papéis que vendia aos investidores, né, os CDBs, e como argumento para que as pessoas fizessem o negócio, dizia o seguinte: olha, se o banco quebrar, o FGC cobre, então você está seguro. Obviamente, se essa emenda apresentada pelo Ciro Nogueira, que ficou conhecida como emenda Master, tivesse passado, o Daniel Vorcaro teria conseguido captar ainda mais dinheiro para papéis que agora se sabe eram papéis podres, né, que não tinham lastro para pagar para o investidor. E veja só, Sardenberg, segundo as investigações da Polícia Federal, o Ciro Nogueira estava recebendo uma mesada do Daniel Vorcaro de R$300 mil. Isso. Em algum momento teria subido para R$500 mil. Essa emenda Master, se tivesse sido aprovada, só dois investidores que fizessem ali esse aumento cobririam quase 5 meses de mesada para o senador. Você vê que era um bom negócio para o senador, mas era um negócio melhor ainda para o banqueiro que estava corrompendo políticos, autoridades em Brasília. Outra coisa importante para dizer é que o Ciro Nogueira, ele é um dos principais, talvez o principal operador político do Centrão. Ele é presidente do PP, Partido Progressista. Ele apoiou os governos do PT lá atrás, Lula, Dilma, apoiou o governo Temer, mas no governo Bolsonaro ele não foi só um apoiador, ele foi um participante central. Ciro Nogueira foi chefe da Casa Civil no governo Bolsonaro, chegou por poucos dias a ser ministro, veja só, junto com o André Mendonça, um na AGU e o outro na Casa Civil, e ele foi uma espécie de liga, né, de elo dessa aliança entre o bolsonarismo, a extrema-direita, e o centrão no Congresso Nacional. Pois bem, essa aliança, na semana passada, ela voltou a se formar para rejeitar a indicação do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. A gente já dizia semana passada que o medo das investigações do Master, né, o temor da classe política do que vinha por aí, tinha sido um elemento para a rejeição do Messias, porque o Messias ele era apoiado publicamente pelo André Mendonça, portanto, sendo aprovado para o Supremo, se tornaria mais um aliado do André Mendonça. Agora, para quem teve dúvida na semana passada... André Mendonça, que é o relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal. Que é o relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal, Sardenberg, e que determinou justamente essa operação
contra o senador Ciro Nogueira, escrevendo ali no seu despacho que o que havia entre Ciro Nogueira e Daniel Vorcaro não se restringia a uma mera amizade, tinha mais do que isso. O André Mendonça lista ali uma série de suspeitas de crimes que teriam sido cometidos em tese pelo Ciro Nogueira, corrupção, participação em organização criminosa. E agora, para quem teve alguma dúvida na semana passada, vai ficando mais clara a ligação entre esses dois fatos, né? De um lado, uma classe política muito assustada com o avanço das investigações, e do outro, um ministro que está, pela primeira vez, autorizando uma operação da Polícia Federal em cima de um dos principais operadores políticos do Congresso. E a partir do que foi apurado nessa operação de hoje, se continuar do jeito que está, a delação de Daniel Vorcaro corre risco de ser recusada, né? Pois é, Cássia, e a gente vinha dizendo também aqui que mais importante do que o Daniel Vorcaro falar é o que o celular do Daniel Vorcaro vai falar por ele. E veja, não precisou da delação premiada para que os investigadores chegassem nessa mesada de R$300 mil, nesses fatos graves que embasaram a operação de hoje. Tem informação da nossa colega Malu Gaspar mais cedo até de que a relação com o Ciro Nogueira não estava no projeto de delação que foi apresentado, no plano de delação que foi apresentado pelo Daniel Vorcaro. Então, veja, por mais que o banqueiro esteja com a defesa dele, aí a defesa está cumprindo o papel, né, que, enfim, o advogado tem mesmo que defender os interesses do seu cliente, mas por mais que ele tente esconder fatos ou esconder personagens que participaram desse grande esquema de corrupção, o fato é que os celulares apreendidos com ele e outras provas colhidas ao longo da investigação vão fornecendo elementos para que essa investigação consiga avançar e pegue, de fato, muita gente graúda, muita gente importante do meio político em Brasília. Só para registrar, Sardenberg e Cássia, a defesa do senador Ciro Nogueira está negando qualquer ilicitude, né? Tem uma nota aí do advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, dizendo que o senador quer colaborar com a justiça, quer esclarecer os fatos, enfim. Só para a gente deixar aqui registrado esse outro lado. Mas a situação do senador Ciro Nogueira realmente fica bastante complicada a partir dessa quinta-feira. Ele declarou lá o Cacai declarou lá na sua nota que o senador está à disposição da justiça. Não precisa, né? A justiça já chegou lá, né? A justiça bateu na porta dele antes que ele se colocasse à disposição, Sardenberg. Bernardo Melo Franco. Obrigado, Bernardo. Até.